Fala aí, pessoal, coletiva do Rogério Ceni no ar, vamos acompanhar juntos, ver o que ele vai dizer após a vitória do São Paulo, 1-0 para cima do América. Um resultado um pouquinho magro, mas que vale muito, né, pessoal? Então, focar aí pro próximo jogo, vai ter um tempo de trabalho aí, Galopo se preparando ainda mais, fez uma boa estreia. Vamos ver se alguém vai perguntar sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos conferir. Antes, rapidinho, recadinho. O XBet, uma das melhores casas de apostas do Brasil e do mundo, meu cupom aqui em cima, ó, novo cupom Teclas Esportes, para você depositar na OneXBet e ganhar aquele bônus que dobra, né? Um bônus bem legal. Uma casa de aposta aí, parceira de diversos clubes da Europa, rapaziada. Uma das melhores, recomendo demais para vocês. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo. Usa lá o cupom do Teclas Esporte. Vou deixar o link aí para você, tudo facilitado aí. Beleza, rapaziada? OneXBet, recomendo demais para vocês. Bora lá conferir a coletiva. Certamente você vai falar do jogo aí e tal. Eu queria abordar o goleiro, cara. Queria falar do menino que comete o pênalti, super pressionado. Aí o futebol é maravilhoso também por isso, né? Porque ele produz heróis e vilões, às vezes no mesmo jogo. Exato. E como é que ele tá? Como é que foi essa noite para ele? Como isso pode impactar no futuro dele e do time? Boa noite, eu acho que para ele muito positivo, para a gente, logicamente, também. Ele ajuda o clube. Eu repito, ele tem 23, né? O Thiago tem, mas são poucos jogos jogados no profissional. É natural que você tenha nervosismo, 51 mil pessoas. Eu acho que destacar também que os 2 jogos anteriores que ele fez foi com muitas modificações na zaga. Eu acho que isso também atrapalha para um goleiro jovem que está entrando. Hoje, né, a zaga volta a ser formada numa formação mais tradicional, que facilita também o trabalho dele. Fico feliz pela defesa do pênalti, nos ajudou. E eu acho que pode trazer um pouco mais de confiança para ele, trazer um pouco mais dele acreditar, porque ele é um menino que joga mais do que ele mostrou nesses jogos. Eu conheço o Thiago do dia a dia, um menino que joga muito bem com os pés e, logicamente, numa pressão como ele sente, o que é totalmente normal, viu? Eu com 30 anos, 35 anos, muitas vezes também senti um dia que eu não tinha confiança e um pouco mais pressionado, não conseguia executar tudo que eu treinava, né? Então eu vejo como natural, positivo para ele, eu acho que para o segmento da carreira dele. Nos ajudou hoje. O nervosismo, eu acho que é natural e estampado até no olhar dele. Vão passar os jogos, ele vai jogar melhor. É a natureza da vida. Você, na tua primeira entrevista, muito provavelmente você também tenha ficado um pouco nervoso. Que pergunta eu vou fazer? Será que o cara vai... Hoje não, você vem aqui com naturalidade. O goleiro, eu quero falar sobre o goleiro. Você vê, é super natural. Por quê? Pela experiência que você tem da vida. A vida vai trazer a experiência que ele precisa. Rogério, tudo bem? Então eu vou seguir no tema goleiro, né? Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Jandrei. As informações elas vão chegando aos poucos, né? Não se sabe se ele teve a fratura, se foi uma fissura, o que aconteceu, se demorou para ter esse diagnóstico, se não demorou. Então eu gostaria que você esclarecesse a questão do Jandrei. Rogério é o médico agora, goleiros, viu? O São Paulo ele vai Só buscar ele um goleiro para essa coisas. sequência, se o Jandrei for ficar fora por um tempo, ou o Thiago Couto, de repente, pode assumir a titularidade durante esse período. Bom, com relação à lesão, o que me é passado é que eu vi até, na verdade, ontem, o Jandrei tentou treinar no dia de ontem e sentiu dores, não conseguiu reunir condições para estar presente com a gente aqui. Acho que uma informação mais pontual, aí é melhor, acho que o departamento médico tem mais conhecimento sobre o assunto e pode passar para você. Eu vi ontem no campo, ele tentou fazer a movimentação e não se sentiu confortável para estar presente com a gente hoje. O Thiago hoje teve menos participação, mas uma participação decisiva no pênalti. É um goleiro que eu acho que vai amadurecer e tem totais condições de estar aqui com a gente. E sobre um goleiro, nós não temos dinheiro para contratar um goleiro. Essa é a verdade. Nós não temos. O que aconteceu do Galopo foi uma situação atípica, não é uma situação normal. O clube está tentando baixar a folha de pagamento, está tentando se reorganizar e não é fácil você ter. Eu também gostaria de ter alternativas e mais alternativas, mas eu compreendo a situação do clube. Nós estamos olhando alguns nomes, ver se é possível contratar alguém. Se for possível, nós vamos fazer, senão o Thiago Couto continua jogando na ausência do Jandrei e a gente torce para que o Jandrei volte o mais breve possível. Rogério, boa noite. Queria que você falasse sobre o resultado. Você acertou a escalação do time hoje? Não, eu não. Você eu vi lá uma escalação, não? Você acertou mesmo, tô falando sério. É coincidência. Eu queria que você falasse sobre... Está informado. Eu queria que você falasse sobre o resultado... Não, isso é positivo, não é negativo. Edu Afonso. Tá bom.
É que você pode ficar bravo às De vezes, jeito não? nenhum. Se você tem a informação, não tem que ficar bravo. Vamos ter uma pergunta. Gostaria que vocês falassem sobre o resultado, o tamanho do resultado, o que você leva para Belo Horizonte, se essa distância do jogo é benéfica ou prejudicial. Embora você tenha um monte de jogo entre um e outro, mas assim, pelo campeonato, você vai jogar só dia 18. Como é que esse resultado é colocado lá na frente? Bom, eu falei ao final do jogo para eles. Nós temos que lembrar que o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. E a Copa do Brasil só vai ser decidida daqui 3 semanas, é isso, né? São 1, 2, na terceira. São 3 semanas. Então, assim, o jogo de hoje foi muito importante para dar o start na Copa do Brasil. Eu acho que nós não fizemos um grande jogo. Acho que o jogo foi... O primeiro tempo foi ruim, tá? O segundo tempo, com algumas alterações, acho que nós começamos a ter mais controle, oportunidades de gol, mas foi um jogo ruim porque é uma equipe que marca muito pressão, mano a mano, corre o campo todo, te dá poucas alternativas. Talvez não seja nem o sistema correto para usar contra eles o que nós usamos hoje, mas nós precisávamos ter uma segurança defensiva maior no dia de hoje, porque nós vimos de muitos gols sofridos, como eu havia falado, e nós trabalhamos tanto em linha de 3 como linha de 4. Ontem, por isso que eu falo que você acertou as 2 possibilidades de time que nós tínhamos para hoje. Eu acho que é benéfico para quebrar essa série de empates, né? Eram 4 empates? Acho que é 4 empates seguidos. Então, assim, dá uma vitória, traz confiança, a vantagem é mínima, para o jogo da volta, mas eu acho que nós temos condições de competir novamente contra o América lá e fazer um jogo para tentar a nossa classificação. Então, para isso, eu acho que começa. Claro que nós tivemos, acho que, boas oportunidades de fazer o segundo gol. Também não podemos esquecer que o América perdeu um pênalti, né? Mas nós tivemos no final algumas, né, finalizações do Galopo, do Caleri. O Igor se acerta uma finalização, um cruzamento um pouco melhor, poderíamos ter feito o segundo gol. Mas nós estamos vivos na competição, isso é o mais importante. Vamos para Minas sabendo do que a gente precisa para tentar chegar à semifinal. A vitória é importante para dar confiança para o time, mas o Campeonato Brasileiro, eu repito, não adianta se acomodar num jogo de Copa. A realidade é que o único campeonato que está em data certa para acabar e nós precisamos de pontos é o Campeonato Brasileiro. Não interessa se tem alterações, quantas alterações terão para domingo, nós temos que ter um time competitivo e nós temos que nos cobrar pelo resultado no domingo, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra uma equipe boa, que é a equipe do Atlético Paranaense, mas nós precisamos somar pontos. Não podemos dormir achando que ganhou um jogo de Copa. Não fizemos mais que a obrigação hoje aqui, sair em vantagem, um gol. Nós temos que acordar para o Campeonato Brasileiro, nós temos que tentar somar mais pontos do que a gente vem somando, porque 26 pontos num turno, vou ser sincero, é muito pouco. Abaixo de 30, dificilmente você consegue sonhar com vaga direta para a Libertadores. Nós ficamos 4 pontos abaixo do mínimo que a gente gostaria, que eram os 30 pontos. Até eu acho que tivemos futebol e possibilidades para somar mais que 30 pontos. Mas a realidade é que eles não vieram e nós temos que tentar fazer esses pontos no segundo turno. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Galopo, quais foram as suas primeiras impressões, ele que treinou 2 dias com o restante do elenco, estreou hoje, teve uma chance de fazer o gol, e como que você vê ele atuando no time, né? Ele pode fazer as 3 funções do meio campo, mas você vê ele jogando mais como 5, como 8 ou como 10? Não, eu acho que as 3 funções, quer dizer, depende do sistema que você utilize, claro, né? Eu vejo ele jogando na ponta de tripé, de um dos 2 lados, qualquer um dos 2 lados, acho que ele até prefere o lado esquerdo. Se for num 4-4-2, ele pode fazer essas funções como segundo volante, como um homem que vem fechar pelo lado. No 4-1-3-2, ele pode jogar de 10 ou de qualquer um das 3 funções de meia. É um jogador que eu acho que tem qualidade. Acho que pelo pouco que a gente vê, o jeito que ele domina, o jeito que passa, é um jogador que mostra ter qualidade técnica. Ele treinou muito pouco com o time, então ele tem pouco conhecimento do sistema, é o que eu falo para vocês. O jogador está pronto? Pode estar pronto, mas para você encaixar dentro de todas as valências que você tem do jogo, ele precisa de um pouco de tempo, né? Então nós temos mais 2 treinos, amanhã e sábado, para a gente analisar e ver o que é possível para esse jogo de domingo. Mas eu acho que de 5 é o menos provável. É muito provável como um meia ou como qualquer lado que seja de um tripé ou de um 3, que ele faça essas 3 posições de meio campo. De primeiro, eu acho que é mais difícil que a gente utilize ele. Pelo menos ele não falou que não vai precisar voltar, né? Tem que aprender a voltar a marcar, né? Pelo menos essa o Rogério Ceni não disse, né, rapaziada? Menos mal, tem que agradecer, né? Rogério, tudo bem? Boa noite. Na última coletiva,
você falou sobre o sistema defensivo. E autocrítica é importante, é uma coisa que certamente você faz diariamente. E você falou, não estamos bem no sistema defensivo, precisamos corrigir isso. Depois de 10 gols em 4 partidas sofridos, sair sem tomar um gol dá uma boa aliviada na pressão que tinha para conquistar um resultado como esse. Não só a vantagem para o jogo de volta, que acontece um pouco mais para frente, mas também encerrar essa sequência negativa de tantos gols sofridos. Né? Sim, sim. Eu acho que é bastante importante. Eu acho que a volta também dos 3 jogadores que mais jogam nessa função, aliada aos alas de origem, né, que é o Wellington e Igor Vinícius, né? Eu acho que isso ajuda bastante. É uma formação que já está mais acostumada a jogar junto. Luizão e Beraldo são ótimos jogadores, mas são jovens. Rafinha, quando joga nessa função, em linha de 5, ele tem muito boa construção, um passe, mas sofre um pouquinho bola aérea, tudo. Então, assim, eu digo para você, é natural que a gente sofra mais ou menos, mesmo com uma zaga modificada, foram muitos gols sofridos nos últimos 2 jogos. Isso é acima do normal. Hoje, eu acho que nós cedemos pouquíssimas chances ao América. Teve poucas finalizações, poucas oportunidades claras de gol. Já é uma zaga que joga mais junto, bem postada. Se nós poderíamos ter arriscado jogar com 2 zagueiros hoje e colocar mais um homem no meio campo, acho que seria benéfico na parte de construção, mas nós não teríamos a solidez defensiva que nós tivemos. Então eu acho que também com o Léo já recuperado, mais descansado, com o Diego, que jogou o último, mas hoje estava bem, Miranda voltando, também individualmente nós crescemos um pouco como produção defensiva, né? Eu acho que trabalhamos anteontem bastante situações de defesa em linha de 3 e linha de 4. Eu acho que foi produtivo para o jogo de hoje. Rogério, apesar de não ter sido mais uma vez de longe um grande jogo. Hoje o Luciano saiu aparentemente com dores musculares, né? E ao que tudo indica será reavaliado. O problema do Patrick não é muito sério. O Reinaldo daqui a pouco vai voltar, o Alisson já está à sua disposição, então aos poucos você vai conseguindo ter mais opções. Isso significa que você vai voltar a adotar o sistema que você gosta e não aquilo que você poderia fazer com os atletas que você tinha à disposição? Cara só dele, pra não fechar, tem ponta. Você entende que o Rodrigo Nestor caiu de produção? Bom, eu gosto demais, né? Eu jogo, se você for olhar o sistema que eu joguei aqui no São Paulo do primeiro ano, eu já troquei em todos, até no próprio Fortaleza que eu fiquei 3 anos, nós jogamos 1 ano e pouco de uma forma, 1 ano e pouco totalmente distinto. Nós jogávamos no 4-3-3 e fomos para um 4-2-4 completamente distinto, mas de acordo com as peças que a gente tinha. Lá nós tínhamos muita velocidade, então jogávamos com 3 velocistas. Aqui o que nós não temos? A velocidade. Então nós usamos mais jogadores de meio campo. Mas eu não tenho problema nenhum em adaptar o time de acordo com o que eu tenho. Às vezes é muito problema de altura. Se eu saio dos 3 zagueiros, eu só tenho praticamente o Caleri, de jogador que compete em bola alta, tá entendendo? O resto, por exemplo, você falou, Alisson voltando, eu acho que o Alisson está em transição, começando, eu inseri ele em alguns trabalhos com o grupo, já sem muito contato. Eu acho que ele talvez não esteja à disposição para domingo, talvez para a próxima semana possa começar a estar à disposição. Patrick para domingo eu acho também muito difícil que ele esteja presente, apesar de a lesão não ter sido realmente grave, mas acho difícil. E a gente não pode perder por muito tempo, porque senão você perde tempo, começa a cansar mais rápido. Quem mais você citou? Reinaldo está se sentindo bem, mas também para essa semana não tem condições de voltar, mais para a próxima semana. E o último que você falou, Luciano não foi, eu acho que não tem absolutamente nada que preocupe a gente, né? Mas é cansaço, cãibra, ele correu bastante, se movimentou, ele que fez a vantagem numérica para a gente no centro do campo durante boa parte do jogo. E ele se movimentou muito, cansou, saiu por isso. Eu acho que não traz preocupação com relação à lesão para a gente. Você fez mais alguma pergunta? Cara, o Nestor, não é que o Nestor caiu, hoje ele não sei se ele tomou uma pancada, o que foi, ele já desde o primeiro tempo, quando ele saiu aquela hora do campo, não sei que minuto era, 30, 35, não sei exatamente, ele reclamou de tontura. Ele estava meio tonto, foi para o vestiário, eu quase tirei ele no intervalo. Ele falou, não, eu acho que eu estou bem, eu aguento mais um pouco. E aí ele jogou mais um pouco. Oscilação é normal, que é um pouco melhor, mas é um jogador especial para a gente, um jogador que tem talento, pifa muito bem, é um jogador que sabe jogar de segundo volante, sabe jogar em qualquer posição de meio campo, é um jogador muito importante para a gente. Se em algum momento cai um pouquinho de produção, logo depois sobe e a vida segue. É um jogador que tem muita importância para a gente.
Rogério, você falou do Galopo ser quase um ponto fora da curva nas contratações do São Sim. Paulo. Você trabalha com a possibilidade de contar só com esses zagueiros para o restante da temporada? E só um detalhe, nas últimas horas, nos últimos minutos, ganhou força o nome do Felipe Alves, goleiro. Isso passa por você? Bom, sobre ter mais um zagueiro, eu acho que seria necessário, mas nós não conseguimos encontrar um jogador que atenda as características que a gente precise sem custo. Então, nós não temos condições de fazer esse mesmo negócio, por exemplo, como foi feito com o Galopo, porque o lado financeiro pesa para a gente e nós não vamos endividar mais ainda o São Paulo. Esse foi um caso bem específico, acho que vocês entenderam, foi um patrocinador do clube que ajudou a gente nessa contratação, se nós tivermos mais alguém. E assim, o mercado está muito difícil também, para nomes, né? É difícil porque todo mundo já fez 7 jogos, quem está jogando está bem no seu time, nós temos 3 bons zagueiros, é difícil ocupar uma vaga de titularidade chegando, já ocupando, a não ser que seja alguém fora da curva. Os fora da curva custam muito dinheiro, dinheiro é uma coisa que nós não temos, então nós vamos administrando da forma que for possível. Se a gente conseguir encontrar um nome, seria importante, mas não é uma certeza que eu posso dizer. Nós temos ainda 2 garotos, Luizão fez bons jogos, Beraldo crescendo, ele só não tem a experiência, talvez, para jogos decisivos, mas também se adquire com o passar do tempo. O nosso problema foi a lesão do Arboleda. Esse foi o maior problema que aconteceu. Nós tínhamos o zagueiro. Infelizmente, nós tivemos aquela lesão grave do Arboleda e nós não conseguimos achar um jogador que se adeque financeiramente e que entregue o que a gente precisa. Se a gente encontrar, nós podemos ter a chance de contratar. E goleiros, acho que eu falei na primeira pergunta, segunda pergunta, né? Nós estamos vendo se a gente consegue encontrar algum goleiro. O Felipe Alves é um goleiro que eu trabalhei, o Diego Alves é um goleiro que eu trabalhei, o Rafael é um goleiro que eu gosto. Quem mais? Eu vi 7 agora licitados, estou tentando lembrar o nome de todos. Jailson, né? Tem experiência. Quem mais? John, é muito bom goleiro. John, é caro, mas é bom goleiro. Então, assim, tem mais uns quantos aí? Eu te cito uns 8, 10. A cara dele é caro, é um bom goleiro. Você viu que, tipo, tem alguma coisinha ali, né? A gente quer, mas é caro. A gente tá tentando, mas é caro. É interessante, gosto muito do Rich, mas já está no nosso próximo adversário já da semana que vem, não está jogando. Então eu posso citar vários goleiros com capacidade para estar aqui e que, infelizmente, nós não temos como fazer uma proposta elevada. Repito, se nós conseguimos, vai ser importante para ajudar na experiência para o próprio Thiago, para esse momento que nós temos do Jandrei fora. Se nós não conseguimos, o Thiago continua jogando. Rogério, boa noite. O São Paulo alcançou um recorde de vitórias seguidas como mandante em mata-mata. São 8 jogos. Qual é essa diferença dessa energia do São Paulo apresentando como mandante nessas competições? Bom, essa é a novidade, essa eu não sabia. Mas eu acho que a atmosfera que é feita aqui, a presença do torcedor, colocando quase sempre 38, 40, 50, 51 pessoas, como no caso de hoje, e a tendência é que, se a gente estiver em jogos mais importantes e decisivos do que esse, o torcedor se faça presente. Essa atmosfera toda eu acho que contagia a todos. O conhecimento de gramado, de tudo para jogar, eu acho que tem uma influência bastante positiva. É um time que é jovem, precisa do apoio do torcedor, e aqui ele encontra esse apoio do torcedor. Quando sai, talvez por ser um time mais jovem, sente sempre um pouco mais de pressão. Por isso encontra aqui, talvez os seus grandes resultados vem encontrando sempre no Morumbi, através do apoio do torcedor. É um gramado bom para se jogar também, para trabalhar a bola. Hoje ele não foi muito amigo da gente, porque nós não tratamos tão bem, não conseguimos se desvencilhar da marcação. Nós vamos ter que trabalhar isso, criar alternativas de saída para o próximo jogo contra o América, já sabendo mais ou menos o estilo de jogo do América, que se repete quase todo o jogo. Muito contato, força física, marcação, pressão. Nós vamos ter que encontrar algumas alternativas para melhorar. Mais importante, acho que o mais importante, nós jogamos na nossa casa, com a presença do nosso torcedor em massa, e isso favorece muito no aspecto psicológico para todos os jogadores. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Aqui atrás. Eu queria que você explicasse a substituição, a primeira, que você muda os 3 jogadores do meio de campo. Sim. Me chamou a atenção porque as mudanças não surtem efeito num primeiro momento, até por conta do Nicão jogar um pouco mais avançado. Sim. Naquele momento o Luciano e o Caleri ainda estavam em campo. Sim. E aí depois vem o Galopo. Jogando mesmo no Morumbi, com o resultado a favor, fica inviável hoje num esquema com 3 defensores, o São Paulo jogar com 3 atacantes, mesmo naquele momento da partida? Bom, se você tem Nicão, se você tem Caleri e Luciano no campo,
em tese você tem 3 atacantes no campo. Talvez a disposição que você queira dizer, com 2 abertos, de fora, eu não ligo muito para ter jogador aberto, porque eu não tenho velocidade. Se eu não tenho velocidade, eu não tenho por que deixar esse jogador aberto. Se eu tivesse velocistas, eu até concordo com você em jogar mais aberto. As substituições. Eu achei que no primeiro tempo nós não conseguimos encontrar soluções. Até o minuto 15, quando nós trocamos, nós já começávamos a perder o meio-campo. Eu achei que nós teríamos mais energia com o Pablo no lugar do Neves, que já tinha cartão amarelo. Que nós teríamos boa energia com o Thales fazendo confronto com o Juninho, e Igor já com cartão amarelo. E Nestor já tinha me relatado no intervalo que estava assim, eu pensei, se eu colocar o Nicão, como eles têm o Éder de primeiro volante, o Nicão não tem tanta necessidade de baixar e voltar, ele consegue, não é um jogador, o Nicão é um jogador para jogar um pouquinho mais à frente, mas ele consegue fazer essa função para mim, e eu vou dar Luciano, que tem bom jogo de flutuação, Nicão, que segura bastante a bola, Caleri, que retém a bola, eu aproximo esses 3 jogadores e venho com Pablo protegendo a área, Thales saindo com os 2 alas, eu achei que ficaria bom. Então foi trocado o meio campo para tentar dar mais energia, o que se refletiu, talvez não no minuto 15, enquanto eles estavam frios ainda, mas a partir do minuto 25, 30, o time deslanchou e começou a criar mais oportunidades. A entrada do Galopo foi importante depois, porque o Luciano cansado, o Nicão vai para a função de origem dele, substituindo o Luciano. E eu acho que aí o time incorporou, teve mais poder de marcação, perdeu daí, logicamente, o seu terceiro atacante, mas o Galopo tem boa chegada na área, o Thales tem boa chegada na área. E os 2 alas hoje tiveram bastante profundidade, né? Então, se nós não jogamos num sistema tradicional, com 3 atacantes em disposição, com 2 de lado e um 9 de frente, não é muito a característica em nenhum dos meus sistemas, eu jogo com um atacante de frente único. Normalmente a gente joga com 2, com Luciano e Caleri, com Éder, com Nicão e Luciano contra o Inter, por exemplo, que jogaram nessa função. Eu me sinto mais confortável com 2 homens de frente, tentando impedir a construção do jogo desde os zagueiros, né? Por exemplo, o Palmeiras jogou contra o América, o Maidana teve muita saída de jogo. Jogou Maidana e Conte, né? Trabalhava com um atacante na frente, como o Rony normalmente faz no Palmeiras. Então, quando ele ia, dava no Maidana saída. Eu queria brecar um pouco essa saída, construção de jogo dos zagueiros. Por isso que eu prefiro jogar com 2 atacantes mais centralizados. Rogério, boa noite, tudo bem? Você falou que no começo do jogo o jogo foi truncado. Sim. Ali. Pensando para o segundo jogo, você imagina atuar do jeito que você atuou aqui também para bloquear o América lá na casa deles, ou você pretende ter um time um pouco mais leve para ter alternativas e criar jogo, criar chances? Primeiro, eu não sei nem que jogadores estarão à disposição para esse jogo, porque nós temos jogo a cada 3 dias. Infelizmente, por exemplo, nós imaginávamos que o Reinaldo ia estar machucado, que nós imaginávamos que o Patrick ia estar machucado, que o Alisson ia estar machucado até hoje, que o Jandrei estaria fora. Então, é uma pergunta interessante. Tem 3 semanas ainda, mano. 3 semanas. Até lá muita coisa pode acontecer. Pode perder jogador, tomara que não, né? Mas, cara, tem 3 semanas ainda. Até lá muita coisa pode acontecer, cara. Mas que não é passível de resposta no dia de hoje, né? Sim, exatamente. Nós não abrimos mão de tentar sempre agredir o adversário, com raríssimas exceções, quando há uma superioridade técnica muito maior do adversário, que a gente tem que pensar num sistema de jogo um pouco diferente. Mas, em tese, agora, quem vai começar o jogo... Putz, tem tantos jogos antes desse jogo que aí nós temos que no dia não tem resposta analisar essa pergunta, quais não, são as peças que tem à disposição naquela semana para a gente daí montar um time para essa partida. Rogério, boa noite. A gente sabe, né, que depois da contratação do Galopo, o São Paulo chegou a 9 contratações na temporada. Sim. E também é muito celebrado a renovação do Caleri e a renovação do Arboleda. Você acha que dentro das circunstâncias que o São Paulo vive, financeira, com diversos problemas que a gente já conhece, você acha que o elenco que você tem hoje é o que você gostaria? Você acha que o planejamento foi bem executado ou acha que faltou alguma coisa nesse planejamento? Vou ser sincero, acho que o planejamento praticamente não tinha muito planejamento quando foi na virada do ano. Acho que a direção se esforçou bastante em trazer jogadores. O que nós temos às vezes é algum desequilíbrio. Por exemplo, nós jogamos com 3 zagueiros e 2 alas. Quais são os nossos alas? Igor Vinícius e Wellington. Nós temos alas substitutos que tenham a mesma característica dele? Nós não temos. Por isso que a gente tem uma alternância de sistema de jogo para jogo, porque o Rafinha é um jogador de linha de 4, que constrói muito bem por trás. O Igor é um jogador de percorrer a linha, né? O Wellington, um jogador de atacar fundo. Reinaldo, um jogador que tem mais
refina o técnico e constrói. Então nós temos que variar bastante o sistema. Ora é bom isso, ora ruim. Por exemplo, hoje você vai fazer uma troca, você praticamente tem que trocar o sistema de jogo, né? Mas eu acho que o São Paulo fez o que era possível dentro das condições que tinha para se fortalecer, para brigar por competições. Falta um zagueiro, se o Arboleda tivesse não faltaria, mas hoje falta. O Reinaldo, se não tivesse machucado, nós teríamos o Wellington e o Reinaldo na ala direita. O Rafinha não faz a mesma função do Igor, mas tem uma construção que poucos jogadores constroem da maneira como ele. Um Felipe Luiz no Flamengo, mais ou menos, que joga bem por dentro, sabe? Já não tem mais a força de chegar ao fundo, mas constrói muito por dentro. Então, assim, dentro das possibilidades, eu acho que o clube fez bastante até aqui e não deixa de tentar fazer. Agora, nós temos que entender a situação de cada clube no país. A nossa, no momento, é difícil. Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre o Neves. No começo do ano ele demorou bastante para ter espaço, se tornou um titular nas últimas semanas, tem jogado muito bem. Então eu queria que você comentasse um pouco dessa melhora dele, né? Em que aspectos você atacou nos trabalhos ali do dia a dia para que ele pudesse melhorar. E se ele é um jogador que o São Paulo vai tentar contratar no final do ano em definitivo. Bom, sobre a contratação aí passa pela direção e dinheiro. Essa é uma situação bem à parte. Eu acho que ele cresceu bastante nos últimos meses de trabalho, teve uma oportunidade. Alguns jogadores machucados, ele teve a chance. Quando você tem a oportunidade, cabe a você decidir o que você quer fazer com ela. É o que eu falo, alguns veem como uma dificuldade. O Thiago, eu vejo como uma oportunidade. Ele acabou defendendo um pênalti hoje, quem sabe começando uma nova construção, uma nova imagem para o torcedor do que ele tinha nos últimos jogos. O Neves aproveitou bem, é um jogador que ele não tem a força do Pablo, por exemplo, de marcação, mas ele tem bom passe, construção, ele tem alguns atributos que para jogar à frente de uma linha de 3 zagueiros é interessante, às vezes para jogar com linha de 4 ele à frente, talvez é muito pouco, muito arriscado, mas é um jogador de boa técnica, quieto, não tem tanto jogo aéreo, mas tem uma participação boa em construção de jogo, fez alguns bons jogos. Hoje talvez o nosso meio-campo não conseguiu, pela marcação tão precisa, não conseguiu criar muito. Ele já tinha cartão amarelo, até fisicamente eu achei que ele não rendeu tão bem como nos últimos jogos, mas é um jogador que vem ajudando bastante a gente, tem jogado aí no mínimo 50%, 60%, 70% dos minutos em campo, tem ajudado bastante a gente. Se vai no final, acho que o contrato, o São Paulo precisa se manifestar, aí nós temos que ver, aí a parte financeira, essa não tenho como intervir, o clube vai ter que fazer as suas análises para ver o que é possível. Encerramos então com o técnico Rogério. Boa, galera, coletiva encerrada, tá? Eu não vou estender mais porque ficou bem longa. Vou deixar meu pós-jogo aqui em cima para quem não viu ainda. Clica lá e confere meu pós-jogo também para dar aquela moral pra gente. Fechou, galera? E amanhã a gente repercute um pouquinho mais no vídeo do Teclas Daniel, tá? O canal principal. Essa coletiva a gente vai ver alguns trechos importantes para colocar no vídeo de amanhã. Fechou? Tamo junto, forte abraço aí e até a próxima. Valeu!